Magnetismo. Magnetismo é uma parte da física que estuda as propriedades magnéticas e teve a sua origem quando descobriram um mineral, né, um óxido de ferro, que é o Fe3O4. Esse mineral de ferro é conhecido como magnetita. Tem esse nome porque foi encontrado, né, a primeira vez, os primeiros registros de que ele foi encontrado lá na antiga Grécia, numa província chamada Magnésia. Né? Conta-se a lenda que um pastor de ovelhas chamado Magnes teve seu cajado atraído por uma rocha. O cajado era um bastão de madeira que tinha aqui um arco, né, na ponta, e esse arco era feito de ferro fundido. E esse arco foi atraído por essa rocha. Isso despertou a atenção do pessoal na época, que começaram a estudar esse tipo de mineral, que é o ímã natural, a magnetita. E aí o que se descobriu? Descobriram aí algumas propriedades. Essas propriedades servem tanto para o ímã natural, que é a magnetita, como também para os ímãs artificiais. A primeira propriedade é que nem todo metal é atraído pelo ímã. Os metais que são atraídos são o ferro, cobalto, níquel e as ligas. Né? O aço é uma liga que é feita de ferro e carbono. Então, o aço é atraído pelo ímã devido à presença do ferro ali. As moedas que nós temos, elas têm na sua constituição níquel, por isso que também são atraídas por um ímã. Por que outros metais ou outras substâncias não são? O que acontece? Qual a explicação para isso? A explicação é a seguinte: toda matéria possui aqui os seus ímãs elementares. Então, qualquer substância ela tem aqui seus ímãs elementares. Esses ímãs elementares ocorrem devido à rotação que o elétron tem lá em torno do próprio eixo. Então, o elétron ele gira, além de ter um movimento ao redor do núcleo, ele também tem um movimento de rotação. Isso gera um negócio chamado spin magnético. Isso é na química. Então, quando nós aproximamos um ímã de uma barra de ferro, o que acontece com esses ímãs elementares? Eles ficam todos alinhados de acordo com o campo magnético desse ímã. Esse processo é chamado de imantação. Isso acontece com o ferro, com o cobalto, com o níquel. Se a gente pegar outras substâncias, alumínio, cobre, ouro, chumbo, o que vai acontecer? Alguns ímãs elementares se alinharão, mas a maioria não. E aí a atração ela não vai ser tão evidente, né? Então vai ser uma coisa muito microscópica. Agora, com esses três metais e suas ligas, todos os ímãs elementares, né, a maioria deles, a imensa maioria deles, ficarão todos orientados. E aí esse pedaço de ferro se tornou um ímã. Então, imantação é o processo em que um metal como o ferro, o cobalto e o níquel se transformam em ímã. Se a gente afastar o ímã daqui, essa organização volta a ficar toda bagunçada como estava aqui na situação A. Aqui um outro desenho para a gente melhor entender. Esses ímãs elementares, ele tem os polozinhos dele, está tudo bagunçado. A gente aproximou um ímã aqui. O que aconteceu? Esses ímãs elementares aqui eles vão ficar todos alinhadinhos, eles vão manter o alinhamento do ímã. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é que a atração magnética ela é mais intensa nas extremidades do ímã, é mais forte. Então, nas pontas do ímã, a atração magnética ela é mais forte. Por isso, essas pontas, essas extremidades foram chamadas de polos. Então, em desenho, mostrando que aqui seriam pedacinhos de ferro, né, limalha de ferro, e elas ficaram grudadas nas extremidades. Aqui a gente tem uma foto para ilustrar melhor. Então, uma pessoa segurou o ímã, colocou esse ímã aqui no pó de ferro, né, na limalha de ferro, e a gente viu que o pozinho grudou nas pontas. Aqui no meio a gente não vê pozinho grudado, é muito pouco. A grande maioria se encontra nas extremidades. Então, essas extremidades são chamadas de polo. Terceira propriedade. Quando a gente suspende um ímã de modo que ele possa girar livremente, ele vai ficar orientado, ele vai ficar alinhado na direção norte e sul da Terra. Então, suspendemos um ímã ali, uma linha, suspendendo o ímã, ele girou até ficar alinhado. E aí
Uma pessoa teve uma ideia não muito feliz que foi o seguinte: bom, essa ponta do ímã que aponta para o norte da Terra, nós podemos dar o nome de norte para ela. E a ponta, a extremidade que aponta ao sul do planeta Terra, nós vamos chamar de Polo Sul. Então, soltei lá, girou, girou. Hora que ficou alinhadinho, a pontinha que está apontando o norte é o norte magnético. A ponta, a extremidade que aponta o sul, é o sul magnético. Então, os chineses, anos mais tarde, perceberam essa propriedade e eles inventaram a bússola, né? Então, a bússola é baseada nessa propriedade do ímã de estar sempre se orientando na direção norte e sul. Continuando aqui, quarta propriedade. Já que agora a gente consegue dar nomes aos polos, né, pela orientação, quando a gente coloca polos que têm nomes diferentes, por exemplo, sul com norte, norte com sul, a gente vê uma atração. Quando coloca, por exemplo, polos de mesmo nome, sul com sul, norte com norte, nós vamos perceber uma repulsão entre eles. Então, atração com polos de nomes diferentes, repulsão com polos de nomes contrários. Quando eu vou, no slide atrás eu falei que a ideia não foi muito feliz ao dar nomes. Bom, se a extremidade, né, se o polo norte da agulha de uma bússola aponta ao norte geográfico da Terra, se o norte da agulha da bússola é atraído pelo norte geográfico da Terra, é porque lá existe um sul magnético. A extremidade sul, né, o polo sul da agulha da bússola, aponta o sul geográfico, é atraído pelo sul geográfico porque lá existe um norte magnético. Então, polos geográficos e magnéticos da Terra, eles são invertidos. Então, o polo norte magnético da Terra fica na região sul. O polo sul magnético da Terra fica na região norte. A quinta e última propriedade diz que é impossível a gente separar os polos de um ímã. Então é impossível você separar. Se a gente quiser dividir esses polos, então a gente vai estar dividindo, cortando ao meio. Cada metade dessa vai ter um polo norte e um polo sul. A gente tenta novamente cortar, mas nós não vamos conseguir, porque cada nova metade também terá um polo norte e um polo sul. E assim nós vamos dividir sucessivamente, cada pedacinho desse se comportará com um ímã com o polo norte e com o polo sul. Então essas seriam as 5 propriedades magnéticas de um ímã. Nós vamos falar agora do campo magnético de um ímã. Campo é um conceito muito importante dentro da física. Então existe ao redor dos planetas, das estrelas, dos satélites, existe o chamado campo gravitacional, que é uma perturbação do meio. Então a Terra ela perturba o espaço ao seu redor. Essa perturbação é chamada de campo gravitacional. Se uma massa for colocada nessa perturbação, nessa região, ela ficará sujeita a uma força atrativa, uma força magnética, que a gente chama de força-peso. Então a força-peso é uma força atrativa devido ao campo gravitacional. O campo gravitacional do planeta ele é medido. A medida dele é o G, que a gente chama de gravidade. Né? A aceleração gravitacional, o G, a gravidade, é a medida do campo gravitacional de cada astro. No caso da Terra, esse G vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O da Lua, por ter uma massa menor, por ser menor que a Terra, esse G vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Da mesma forma, um ímã ele perturba a região ao seu redor, ele causa uma perturbação. Quem vai sentir essa perturbação? O ferro, o níquel, o cobalto ou ligas, né, materiais feitos com esses 3 elementos aí. Então aí está uma fotografia de um ímã em forma de barra e foi espalhado limalha de ferro. A gente vê que esse pozinho ele se concentra aqui nos polos, né, tanto no polo sul como no polo norte, mas a gente percebe um certo desenho, né? Então um desenho aqui está meio que encurvado essas linhas, né? Aqui perto dos polos elas estão mais retas. Olha aqui um ímã em forma de U. Também temos a concentração desses pós no polo aqui, desse pó de ferro.
Vemos também essas linhas encurvadas, né? Então, o que estaria acontecendo? Essas linhas curvas aqui são chamadas linhas de campo magnético, linhas de força. Elas são orientadas do norte para o sul. Então, se a gente jogasse um pozinho de ferro aqui por cima, eles iam ficar alinhados, não iam ficar sobre essas linhas. É o que a gente vê aqui na foto acima. Então, aparecem linhas aí onde esses pozinhos ficam todos enfileirados. Então, esse seria uma maneira da gente mapear o campo magnético. Quanto mais forte fosse o ímã, mais linhas dessa aqui apareceriam. Se a gente colocasse bússolas ao redor desse ímã, a agulha da bússola ficaria igual a essas flechinhas aqui. A agulha da bússola seria tangente a essas linhas. Esse B aqui é a medida do campo magnético. Assim como o Gzinho é a medida do campo gravitacional de um planeta, o B é a medida do campo magnético de um ímã ou de um astro qualquer. A Terra tem um campo magnético. Então, esse campo magnético da Terra tem um certo valor B. Então, campo magnético da Terra. A Terra, ela se comporta como se fosse um imenso ímã em forma de barra. Então, um imenso ímã aqui, com essa parte vermelhinha sendo o polo norte do ímã e a parte branca seria o polo sul do ímã. E aí as linhas de força saindo do polo norte magnético indo para o sul magnético. Ou seja, saindo do polo sul geográfico indo para o norte geográfico. As bússolas, onde você colocar aqui, ela vai ficar tangente a essas linhas, sempre apontando para o norte geográfico. Então essas linhas elas permeiam a superfície da Terra. Então se fosse possível jogar um pozinho de ferro, ele ficaria orientado. Bom, e para que serve esse campo magnético? Não é só o pozinho de ferro que sente. Então alguns animais migratórios, eles sentem a presença desse campo magnético terrestre. Então, no nosso verão, nós somos visitados por andorinhas. Então, são andorinhas que vêm do hemisfério norte, fugindo do inverno. Elas vêm aqui, né, em busca do calor, de alimento, e fazem revoadas aqui em nossa cidade. À noite, elas empuleram nas árvores das praças, né? E quando está acabando o verão aqui, ela retorna lá para o hemisfério norte, porque lá também está acabando o inverno. E ela sempre reconhece o caminho pelo campo magnético. Assim também se comportam os pombos-correios, né? Então, na época da Primeira Guerra Mundial, eles usavam muito pombo-correio. Então, o pombo-correio ele é treinado a sempre voltar para o mesmo local. Então, as pessoas levavam esses pombos-correios e quando queriam mandar um recado, prendiam esse recado, né? Escreviam um papelzinho lá, prendia na perninha do pombo e soltava. Ele voltava sempre para o mesmo lugar. Então, eles usavam isso para comunicação. Mas isso também ocorre com animais aquáticos, né, que migram, eles se orientam pelo campo magnético. Bom, o campo magnético da Terra também ele funciona como um escudo. Então, o Sol, além de emitir luz, além de emitir ultravioleta, o Sol ele emite partículas radioativas. Isso daí é chamado de vento solar. Então, lá no Sol ocorrem reações nucleares que liberam energia, liberam também partículas radioativas. E o campo magnético funciona como um escudo, desviando essas partículas radioativas. Então forma um cinturão em volta da Terra que é chamado de cinturão de Van Allen. Só que essas partículas elas acabam indo em direção aqui aos polos, né? Onde a gente vê aqui que forma um tipo de um funil. Quando elas se aproximam do polo, aqui dos polos, elas vão espiralar, vão formar um movimento de espiral, né? Elas espiralam e quando elas estão espiralando na nossa atmosfera, produz plasma, né? O plasma é o quarto estado da matéria. E esse plasma ele é visível. Então quem está no hemisfério norte, ele bem no extremo norte, né? Então os países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Noruega, Islândia, Finlândia, quando eles observam o céu, eles percebem aqui parecem nuvens coloridas que ficam se movendo, mudando de cor. Isso daqui lá no hemisfério norte é chamado de aurora boreal. Acontece também no hemisfério sul, mas aí teria que estar muito próximo da Antártida para poder observar isso. Lá no sul é chamado de aurora austral. Aqui temos uma foto
que foi tirada da estação espacial. A estação espacial ela orbita mais ou menos aí por volta de 400 quilômetros da superfície da Terra e fotografou a aurora boreal, né? Então essa seria vista do espaço, a aurora boreal. Aqui seria o hemisfério norte. Então agradeço a todos